Bem-vindo agora a essa nova série da teoria prática. A gente vai misturar um pouco, fazer um mix de vários assuntos que também fizemos nas lives anteriores, mas focado muito mais na rotina, no dia a dia. Então seja muito bem-vindo e hoje a gente vai falar de 10 tópicos, 10 pontos que nós podemos, do início do dia até o final, implantar, tá certo? Eu gostaria então aqui de começar hoje falando sobre a questão principal. A primeira dica, vou esperar mais um pouquinho aqui só para ver se o pessoal se conecta. Demora um pouquinho, maravilha, muito bom. Então é isso. Hoje está um pouco frio aqui, estou usando um casaquinho aqui para dar uma esquentada. Muito bem, maravilha, hein? Fantástico, vamos nessa então, ó. A questão hoje primordial para nós. Seja muito bem-vindo, Deusdete. Aí, muito bem, alegria. Hoje tá frio aqui, viu? Então, assim, ó, a questão principal nossa dos 10 dicas. Hoje vai ser as 10 dicas. Iremos falar as 10 dicas para podermos compartilhar aí no nosso dia a dia. 10 dicas fundamentais para trazer a teoria para a prática. Ou seja, começar a executar mais, a colocar, a rechear o nosso dia com essas observações. 10 dicas para classificar nossas atividades. Então, após essas 10 dicas, a ideia é sair dessa live com uma visão um pouco mais tranquila sobre o nosso dia, como a gente está organizando. Muito bom para fazer uma análise, para ver se a gente pode melhorar, se tem alguma lacuna a ser melhorada aí, tá? Eu busco práticas tanto de gestões atuais, quanto também de boas práticas de virtudes humanas. Então, tudo que eu vou falar aqui é atualizado no mundo contemporâneo, com base assim, em ensinamentos de grandes empresas, principalmente empresas de entrega rápida, de softwares, de produtos, né, que usam assim, que a pessoa desenvolve em pouco tempo e já é entregue no mercado. Então são dicas de fato para a gente dar mais resultado, poder gerar mais resultado no nosso dia, beleza? Então vamos lá. A primeira dica de hoje, antes de tudo, no início, é uma reflexão e para saber que aquele dia tem atividades que fazem sentido para ajudar outras pessoas, ok? Então a primeira dica que eu dou é essa, de organizar as atividades mentalmente e já separar logo de cara o que dá sentido para ajudar outras pessoas. Essa é a primeira reflexão que a gente precisa ter. É de fato pensar um pouquinho como vai ser o dia e refletir. Quem está ficando para trás, quem eu preciso hoje dar mais foco, mas no campo da pessoa, não da pessoa pessoal, você, né? Que você pode traçar dois tipos de característica na sua vida. Um, olhar para trás e viu que você estava focando apenas em você, e aí é o seu mundo, o seu egoísmo, né, acaba sobressaindo. Ou olhar para trás e perceber, olha quantas pessoas eu ajudei, né? Quantas pessoas eu envolvi, quantas pessoas eu fiz projetos. Então você tem essas duas opções. Um é fazer o mundo girar em torno de sua pessoa. O outro é você correr atrás, né, das pessoas e ajudá-las e fazer com que elas fiquem no centro da atenção e não você, né? Então você vai ter que ter essas duas escolhas aí, né? Ok? Então isso é a primeira reflexão. A primeira reflexão de manhã, bem cedo, a primeira coisa é pensar nisso, no que faz sentido para mim, para minha vida, pensar o que me sustenta, né, nessa terra e tudo, e no meu trabalho e todos os meus dias, que faz sentido, refletir sobre isso e depois abrir mais o espaço para as pessoas. Ou seja, qual que é o que eu preciso focar aqui para ajudar as pessoas, ok? Depois, a segunda dica é responder os assuntos urgentes. Tentar não deixar com que as pessoas fiquem esperando a gente. Vai ter assuntos urgentes que vão aparecer no WhatsApp, no e-mail. E aí a gente tem que buscar responder o mais rápido possível. Hoje o mundo está assim. Quem consegue responder mais rápido às pessoas vai ganhar.
ok? Vai conseguir executar mais projetos, vai ser mais produtivo. A gente vai ver muito bem isso nos próximos capítulos aí, mas tudo tem refletido a gente reduzir esses processos, parar um pouco de burocracias e focar nas pessoas. É como se cada uma das pessoas fosse uma entidade. E essas pessoas, elas têm ali a responsabilidade delas, elas carregam com elas o maior conhecimento da própria realidade que elas vivem. Então a gente tem que contar muito com as pessoas, ok? Então, para poder fazer isso, é necessário que a gente responda a elas de fato e não ficar apenas no campo de direitos. Ou seja, eu tenho direito nisso, tenho direito naquilo. Mas a gente abrir mais o nosso leque para deveres, né? E de fato os direitos vão vir como consequência. A gente não tem que ficar muito focado em direitos, mas sim nas consequências que eu faço a ação de hoje. Então a segunda dica é isso aí, responder o mais rápido possível as pessoas, criar um método, lutar para que eu possa responder mais rapidamente às pessoas, principalmente aquelas, né, que são clientes, que estão pagando, ou que tem alguma dificuldade bem difícil, começar pelos problemas maiores, né? E aí resolvendo à medida do momento ali, durante o dia, tá? Gestão de redes. Então, assim, é a terceira dica. Fazer gestão de redes. Hoje a gente tem que pensar mais nisso. Como que eu faço a minha gestão de contato com as pessoas? Será que eu planilho isso? Será que eu tenho ali, uso bem as ferramentas, por exemplo, WhatsApp? Ou eu uso bem o LinkedIn? Eu estou conectado com as pessoas? Eu estou conectado com elas? Como que eu faço essa gestão? Eu tenho um início de conversa com uma pessoa, eu tenho um desenrolar dessa conversa e eu tenho um encerramento da conversa ou a conversa vai ficar solta. Ok? Nem que seja no final eu mande um ok ali, um sorrisinho, uma carinha e um joinha. Tá? Não manda só um joinha não, porque a expressão facial é muito importante para perceber, né? Você recebe só um joinha, mas e aí a cara da pessoa, né? Quando a gente está no dia a dia, na vida real, a pessoa ela vai só te mostrar a mão? Não. Então manda também uma carinha ali para ver se você está feliz, está contente. Então use os emojis, tá? O emoji não é para ficar brincando não, viu? O emoji é uma coisa séria, tá? Dependendo do emoji que você manda, você reflete exatamente seu sentimento. Então aprende a usar isso aí, tá? E se você não sabe muito bem o significado de um emoji, é melhor não mandar. Ver o significado daquilo tal, para ver se não está confundindo mais a outra pessoa do que se comunicando de fato, né? Com a realidade que você quer transmitir. Okay? Então esse é o terceiro ponto. Faça a gestão das redes. Utilize as redes ao seu favor, né? E quarto ponto aqui, responder o mais rápido possível aquelas entregas. Então se eu tenho um trabalho aqui que eu tenho responsabilidade de entregar, eu fiz o trabalho e entreguei. Se aquilo dá algum problema, alguma falha, eu tenho que correr atrás. É a quarta dica. Gestão também do feedback dessas respostas. Então a gente tem que responder o mais rápido possível. Se eu sou desenvolvedor de software, opa, deu uma estourada aqui da cadeira. Se eu sou desenvolvedor de software, eu tenho que o quê? Responder o mais rápido possível esse software. Se eu desempenhei o software, eu tenho que responder. Eu fiz a entrega, então assim, eu sou responsável por essa entrega, então eu tenho que responder. Então essa é a quarta dica. Responder o mais rápido possível essas funcionalidades, ok? O quinto ponto, verificar com quem tem mais tempo a ser dedicado. Então assim, a gente tem que verificar. A quinta dica é o seguinte, ter umas lacunas na agenda para dedicar tempo suficiente para uma pessoa. Então a gente tem que também criar essas lacunas, não dá para tratar todo mundo igual. Tem certas pessoas, certos clientes que você vai ter que se reservar um pouco mais do tempo e ficar um pouco mais de tempo. Talvez ele não compreenda muito bem a sua solução, as suas ideias. Então, de fato, você vai ter que dedicar um pouco de tempo a mais ali com aquela pessoa, ok? Então, assim, são clientes um pouco com mais dificuldade de compreender alguma coisa ou tal, alguma pessoa que gosta de falar mais também, vai ter que dedicar tempo, vai ter que arrumar um tempo aí, uma lacuna, e vai dedicar esse tempo aí para os seus clientes, para a pessoa que trabalha com você, ou que faz um trabalho conjunto na escola, vai ter que ter tempo para essa pessoa, ok? Então, assim, ó,
também hoje o mundo, o que que o mundo ele nos remete a fazer? A gente ter assim, ó, aceitar mudanças, imprevistos. Então a gente tem a sexta dica é o seguinte: aceite rapidamente as mudanças e imprevistos que ocorrem, ok? E se adapte a elas o mais rápido possível, senão você vai ficar na praia, vai morrer na praia, não vai para o mar, ok? E aí todo mundo vai lá, pesca o melhor peixe possível, e aí volta, tal, festeja e você continua na praia ali comemorando o Réveillon. Então a ideia é o seguinte: sempre aceite os imprevistos e as mudanças como realidade, ou seja, a realidade está acontecendo e vamos aceitar. E aí você tem que se adaptar a isso aí. Se você fica muito resistente, eu vou contar aqui com meus conhecimentos que eu tive na década de 90, ou em 2000 eu fiz um curso tal, que até hoje esse curso faz com que eu me oriente e tal. Tome cuidado, porque pode ser que em determinado momento aquela tecnologia, aquela solução, ela seja aprimorada e aí você fica obsoleto, tá? Principalmente aí a Bruna aí que assiste aí, ó, ficar esperta. Ela sabe muito bem que a área da medicina ela evolui muito mais rápido que qualquer outras áreas, né? Principalmente a aviação também tem muitas mudanças, né? De levar agora o homem para a Lua, né? No caso vai levar a mulher, né? Através de investimentos particulares agora, né? Através de empresas que conseguem investir Então você vê que tem uma mudança rápida, está tendo tecnologia, daqui a pouco o sistema, digamos assim, da Terra lá em cima vai ter mais pessoas, né? Navegando pelo universo. Eu quero passar agora 6 meses lá dando volta na Terra. É um novo hobby que vai ter no futuro. Pô, vamos aceitar isso aí, né? A pessoa vai lá, leva uns livros, vai ficar lá lendo 6 meses um livro dando giro em torno da Terra. Pode ser uma experiência? Pode ser. Talvez ela queira isso mesmo, né? Então, a sexta dica foi essa: aceitar bem as mudanças e os imprevistos. Sétimo, classificar os status das atividades. Então, tem um gerente de projeto que eu gosto muito, Finóquio. Ele fala em alguns tipos, né? São 5 tipos de classificações de atividades. Um é uma atividade não planejada. Isso aqui só dá uma live, viu? Cada um desses tópicos aqui daria uma live. Então hoje eu estou passando um condensadão. Então peguem aí e aproveitem. Então, assim, ó, classificar os status de atividades. Não planejado são atividades que não planejei, como o próprio nome disse, né? O status 2 é o planejado, atividades que eu tenho um planejamento, tenho uma data, tem alguma coisa ali, tá? Ações ativadas, elas estão ativadas, ou seja, não dependem de nada, é só chegar e executar, ou seja, não falta documento, não falta retorno de ninguém, são atividades ativadas, ela está a ponto para ser feita. Tem as atividades em execução, aí sim é legal que a gente mantenha foco sobre elas durante o dia, essas que estão em execução, e atividades concluídas. Lembrando que esse concluir é entregar para uma outra pessoa, que vai dar continuidade àquela atividade. Se você quiser acompanhar, ótimo, né? Mas vai ficar como outra pessoa, ok? Essa foi a 7ª dica, dar status às atividades. A 8ª dica é um status, que é um pouco diferente. É uma classificação de atividades. Essas atividades eu posso separar em 4 quadrantes, bem simples. O ASAP, que é o que tem que fazer o quanto antes. É o normal, né? As atividades normais que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que, né, levantar, dar comida para o peixe aqui, né? Fazer o leite da criança. É o normal que eu faço, né? Fazer algumas ligações, né? Escovar o dente, entrar para trabalhar, encerrar também no horário e tudo, né? Tem ações que podem ser de outras pessoas, classificadas para outras pessoas, e ações que devo postergar ou não é aquele momento. 4 tipos de classificação. Essa é a 8ª dica. A 9ª dica é refletir como foi a minha manhã e refletir como foi o meu dia. Chega meio-dia, 1h, dá uma refletida como foi o dia, porque pode ser que você corrija muita coisa ainda. Ainda dá tempo para fazer aquele dia ganho, hein? E de noite, antes de dormir, faça também uma reflexão bem simples ali, vai melhorar muito. E a 10ª dica é a melhor de todas, né? A 10ª dica é melhorar esses processos anteriores aí.
Então a 10ª dica é voltar lá no início, todo dia, e melhorar. Simplesmente isso. Então, quando a gente estabelece uma rotina, um padrão de execução, ou entende em que situação que a gente está vivendo, a 10ª dica é isso, é melhorar, é voltar lá atrás e identificar e reclassificar e mudar essa sequência que eu falei. Isso aqui não é verdade absoluta de forma alguma, são só premissas, né? Princípios, né? Que organizados nessa estrutura pode trazer resultados, sim. Mas o melhorar é criar um espaço seu. E hoje é muito importante que cada ser humano, cada profissional, ele cria uma certa independência, tá? Porque o mercado está mudando muito. Os projetos, eles são executados em time. E esses times, eles são criados de forma momentânea. Né? Nesse mundo ágil, funciona assim. Então, você vai executar esse projeto por um período e depois cada um vai para o outro projeto que vem ele entender, que ele quiser. Então, assim, a gente tem que se adaptar a essas mudanças, tá? E criar uma certa independência. Isso é muito importante. De criarmos uma certa independência, uma maturidade profissional, atender bem os nossos clientes, identificar quem são os clientes, colocar os nossos clientes como centro do universo. Se a pessoa entra em contato, sei lá, num horário fora do trabalho, beleza, tá? Você pode se ver que não é uma coisa muito urgente, depois no dia vai ser o primeiro a ser atendido. Mas se for, você vai ter que se recalcular, entendeu? Vai ter que se recalcular para atender, porque é uma outra pessoa precisando daquilo. Talvez ali domingo à noite ela tem que entregar um trabalho de segunda e o seu software, por exemplo, não está funcionando e aí, entendeu? Ela tem que te ligar, você vai ter que cair junto para dentro, tá bom? Na luta. Então fica aí as dicas aí. Muito obrigado e até mais.